Muy buenas tardes, Muito boa tarde, ministros, ministros, companheiros, en el reino de Cristo, no reino de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Es una bendición y privilegio É uma grande bênção e grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da palavra do Senhor e o seu programa correspondente a esse tempo final. Leiamos em São Mateus, em São Mateus, capítulo 24, versos 31 em adelante. versículo 31 em diante. 30 em adelante. 30 em diante. Vamos a começar lo mejor el Vamos começar capítulo 24, verso pelo capítulo 24, versículo 29 em diante. Dice Jesucristo, e imediatamente depois Disse Jesus Cristo: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos então se lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de um extremo do céu até o outro. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. A respeito da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, Cristo mesmo disse em São Mateus 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sai do Oriente Médio, da terra de Israel, e se mostra no Ocidente, no continente americano, ao qual pertence a América do Norte e América Latina e Caribe. América Latina e Caribe é o território, o continente que tem a promessa da vinda do Filho do Homem, resplandecendo no Ocidente, ou seja, no Oeste do planeta Terra, e ele vem com os seus anjos, como mostrou em São Mateus 17, do versículo 1 ao 13, no Monte da Transfiguração, onde se transfigurou diante deles, de seus discípulos Pedro, Tiago e João, mas seu rosto se resplandeceu como o sol, e suas vestes se fizeram como a luz resplandecente. E a cada lado do Senhor apareceram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus Cristo a respeito da partida de Cristo a Jerusalém. Veja do que Moisés e Elias estavam falando com Jesus Cristo. Isso é muito importante porque está relacionado a Israel, a Jerusalém. A segunda vinda de Cristo,
Por lo tanto, Portanto, lo que fue mostrado allí en el monte o que foi mostrado lá no Monte da Transfiguração es el orden é a ordem de la segunda venida de Cristo, da segunda con vinda de Cristo sus ángeles, com os seus anjos, los dos olivos, as duas oliveiras, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Por tanto, estarán en el tiempo de la segunda venida de Cristo, Portanto, no tempo da segunda vinda de Cristo, estarão os ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados, sendo manifestados, e e vejam, estará Cristo Cristo y a cada lado estará a cada lado Moisés y Elías. Moisés e Elias. Esses ministérios estarão na terra novamente. novamente. Por isso, Las señales que son vistas os sinais que são vistos sendo realizados pelo Espírito Santo, de los ministerios de los dos olivos através dos ministérios das son duas las oliveiras, mismas que vimos são os mesmos que vimos en Moisés, em Moisés, o en la vida del pacto de Moisés, o anjo do pacto em Moisés, haciendo allá en Egipto, y luego las que vimos fazendo lá no Egito, e depois o que vimos o Espírito Santo fazer através do profeta Elias, o qual pediu que descesse fogo do céu y descendió. e desceu. Era el reto entre Era o desafio entre o judaísmo el judaísmo y e la religión a religião babilónica, babilônica, o sea, el paganismo. ou seja, o El paganismo. enfrentamiento entre el cristianismo O y el confronto paganismo. entre o cristianismo e o paganismo vai ser para esse tempo final. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 Por isso, no capítulo 19 de vemos Apocalipse, a Cristo vemos a viniendo Cristo vindo con su iglesia, com a sua igreja, con los santos que com os resucitarán, santos que ressuscitarão, y a os que los morreram, vivos los e os transformará vivos creyentes os transformará en él. aos crentes nele. El Cristo viviente O Cristo vivente dice en Apocalipsis capítulo disse em 22, Apocalipse verso 12, 22, versículo 12: he aquí, vengo pronto, Eis que cedo venho, y mi galardón e comigo meu galardão para recompensar cada um segundo seja a sua obra. Vem para trazer recompensas, ou seja, que vem para a sua igreja, os crentes nele, que são os que serão recompensados com a transformação de seus corpos, os que estão vivos, os que estejam vivos e os que morreram, crentes em Cristo, a ressurreição em corpos glorificados, corpos eternos. Não vem para trazer juízo à sua igreja, vem para trazer bênção à sua igreja. Por isso, em Apocalipse, capítulo 3, verso 20 ao 21, Por isso, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz: Eis que estou à porta e bato. Vamos a ver como lo dice. Vamos ver como diz. He aqui, eu estou à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguno oye mi voz, Se alguém ouvir a minha voz e abre a porta, entraré a él, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. nos habla aqui de uma cena. Aqui nos fala de uma ceia. La cena não é na manhã. A ceia não é na manhã. La cena A ceia sempre é na tarde. é sempre na tarde. E na tarde, E na tarde, donde está o sol onde está o sol? poniéndose Se pondo por el oeste. pelo oeste. Por tanto, será Portanto,
vai ser para o território do oeste do planeta Terra, que é o continente americano, que ele estará batendo na porta. Vimos ele do leste ao oeste na sua trajetória, lá na sua primeira vinda no leste, Oriente Médio, em Israel, e depois o vimos em Espírito Santo nos apóstolos, depois o vimos na Ásia Menor através de São Paulo, depois o vimos na Europa através de 5 mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois o vemos, o Espírito Santo, que viajou da Inglaterra, da sexta era, onde Wesley era o mensageiro, nessa era de Filadélfia, e depois viajou lá da Inglaterra, da Europa, viajou, voou América do Norte, para a 7ª etapa da sua igreja, Cristo em Espírito Santo em sua igreja, velado e revelado no 7º mensageiro, o reverendo William Branham, assim como se velou e se revelou através de cada mensageiro de cada era. E depois, o que nos resta da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o chamado a subir mais acima. De Apocalipse, capítulo 4, onde diz, sobe aqui. E aí, nessa subida, a igreja não tem mais eras da igreja, das 7 eras, senão que se sobe a era de pedra angular, a essa era de ouro, a essa era de e para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E que é uma era eterna, representada no 8, e consequentemente é a etapa para a vinda do Senhor, a sua igreja, é a etapa para vir com os santos das diferentes eras, para ressuscitá-los em corpos físicos e glorificados, como o corpo físico e glorificado que Cristo tem, e para os vivos dar-lhes a fé, para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E isso tudo não aconteceu na primeira era, muito menos na segunda, terceira, quarta, quinta ou 7ª era. É apenas para a era de ouro da igreja, a era de pedra angular. Por isso ele diz, olhe para cima. Sempre tem sido olhando para cima. Da primeira era, olha para cima e passa a segunda era, onde Cristo e Espírito Santo está velado e revelado no mensageiro desta segunda era, como o esteve São Paulo na primeira era da igreja entre os gentios. E assim se velou e se revelou em cada era através do mensageiro de cada era. É a revelação de Cristo. Essa é a revelação de Cristo em Espírito Santo em cada era. E o que esteve ouvindo o mensageiro de cada era em sua era, estava ouvindo a voz de Cristo em Espírito Santo, falando através de carne humana no mensageiro desse tempo. Essa é a ordem divina, o modelo divino, e o qual ele não mudou em nenhuma das eras, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas.
el misterio más grande de todos los O misterios de la maior Biblia mistério de es todos os mistérios da Bíblia la segunda venida de Cristo. é a segunda vinda de Cristo. Pero será el más sencillo Mas vai ser o mais simples de todos. y será para este tiempo final. E vai ser para esse tempo Para a final, etapa de piedra angular, para a etapa de porque pedra es la angular, etapa porque o é a edad etapa, para la ou era adopción para a adoção física física de los hijos de Dios, dos la filhos de redención del Deus, cuerpo a redenção do corpo de cada creyente en de Cristo. cada crente em Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar Portanto, preparados para temos ese que estar momento. preparados para esse momento, Y siendo que el reverendo William Branham dijo que todo, e sendo que o reverendo William Branham disse que tudo vai ser em simplicidade, entonces tenemos que recordar las então temos palabras que lembrar del Espíritu as Santo palavras a do través del Espírito reverendo Santo William Branham, através que do dice reverendo William Branham, que disse que él obra en forma que ele sencilla, opera em forma simples, manifestando manifestando a sua grandeza. en la página 37, Na página 37, 311, el final parágrafo dice, 311, no final diz: ahora, mire la edad que viene ahora, agora veja a era que vem agora para cima, a pedra angular. y solamente hay una edad de piedra angular. E tem apenas uma era de pedra angular. Não foi na primeira, na segunda, terceira, quarta, quinta, o séptima. sexta ou sétima. Es É la edad de oro de la iglesia, a era de ouro después da de las igreja 7 depois das 7 edades eras de la iglesia. da igreja. Ve lo que quiero decir, la venida del Señor, lo manifestado, Dios en nuestra creación espera que la iglesia haya su lugar. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado, Deus em toda a criação, espera que a igreja encontre o seu lugar posicionalmente. Que lugar tem que encontrar nesse tempo final? A primeira era? Não, isso já passou. Mais de 1000 anos atrás. A posição da segunda era, muito menos, porque isso aconteceu já faz muito tempo. A terceira, quarta, quinta, sexta, muito menos. A sétima, essa também já passou. É que encontre o seu lugar no corpo místico de Cristo na era que corresponde a esse tempo final. E que etapa da igreja corresponde a esse tempo final? Ele diz: agora veja a era que vem agora, para cima, em cima, a pedra angular. É isso que ele diz que vem depois dessas 7 etapas da igreja. Para onde você vai olhar? Para ver o Senhor e o Espírito Santo manifestado no meio da sua igreja, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve que deve acontecer. Temos que olhar para cima e subir. Como João ouviu uma voz e olhou para cima e foi dito a ele: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Assim também olhamos para cima, a era que corresponde a nós. Subimos e aí é que ouvimos ao Espírito Santo nos abrindo esses mistérios correspondentes a este tempo final, para nos dar fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso tudo está ligado à vinda do Senhor com os seus anjos para esse tempo final. Essa é a sua igreja que ele prometeu vir, e é em sua igreja que ele tem estado em Espírito Santo
por esses 2000 anos que transcorreram do dia de Pentecostes até aqui. Lembrem que ele falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. E o que estaria fazendo? Velando-se e revelando-se através do mensageiro de cada tempo no meio da sua igreja, e dando a conhecer a mensagem correspondente a cada tempo. E isso obtém por revelação divina. E são bem-aventurados os que recebem da parte de Deus esta revelação divina e podem ver a manifestação de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro correspondente a cada tempo, no tempo que corresponde a pessoa viver. Simples assim. Os que viveram no tempo de São Paulo tinham que ver a Cristo entre os gentios, velado e revelado através de São Paulo. Não vivo eu, Cristo vive em mim, São Paulo dizia. Era Cristo em São Paulo, velado e revelado à sua igreja naquele tempo. Tem sido assim de etapa em etapa, de era em era. Isso é o que temos que vigiar nesse tempo final. O que Deus tem para esse tempo final. E temos que conhecer o que está prometido e estar atentos, que não passe por nós despercebido o cumprimento disso que está prometido. Lembre que o reverendo William Branham disse que o mistério do sétimo selo, em Apocalipse, capítulo 10, é o mistério da vinda do Senhor no último dia, pelo qual houve silêncio no céu, como por meia hora, do qual Cristo havia disso, é Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E depois, o capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão é Cristo, o qual sai do trono de intercessão no céu, deixa o seu trabalho de cordeiro e sumo sacerdote e sai e toma o título de propriedade. O Cristo como leão da tribo de Judá, como disse o ancião a João, o apóstolo: eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, venceu, para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Quando termina o tempo de intercessão, Cristo muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei, porque o tempo de intercessão termina. Foram chamados, juntados e selados no reino de Deus todos os que já formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo final se completará. Por isso, estamos esperando a vinda do Senhor. É o evento mais importante de todos os eventos proféticos prometidos para o tempo final. Mas vai ser tão simples em seu cumprimento que muitos passará despercebido deles e nem saberá o que aconteceu. Como aconteceu 2000 anos atrás com a primeira vinda de Cristo, que muito poucas pessoas do planeta Terra souberam que o Messias tinha vindo.
Os gentios não souberam, exceto 2 ou 3, que o Messias para os judeus tinha vindo. E dos mesmos judeus, muito poucos souberam que o Messias estava na terra. Viam Jesus de Nazaré como um impostor, como um falso profeta, como um homem que estava possuído de espíritos maus e que pelo dedo de Beelzebu faziam todos aqueles milagres. Ou seja, que o que pensavam sobre Jesus não era positivo, exceto os que obtiveram a revelação do céu de Deus. A revelação é o mais importante que podemos receber da parte de Deus para saber, conhecer o programa de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. E quanto mais para ver a vinda do Senhor. Para ver a vinda do Senhor 2000 anos atrás, necessitou a revelação do céu. Assim será para esse tempo final. Portanto, nos convém conhecermos as promessas que há para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para esse tempo final. E ter nossos olhos bem abertos, porque estarão sendo cumpridas nesse tempo final. E isso, em momento algum, quer dizer que todo mundo vai falar bem a respeito do que estará acontecendo. Como a primeira vinda de Cristo, terá alguns que estarão contra, porque não terão a revelação do Pai, de Deus. E terão outros que sim, terão a revelação do céu e vão saber o que está acontecendo e vão obter a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vão estar vendo Cristo vindo por sua igreja. Embora os ministérios de Moisés e Elias são para os judeus, estarão vendo esses ministérios. Mas o que interessará para nós vai ser o ministério de quem? De Cristo. A vinda de Cristo é um mistério e vem com os seus anjos. Portanto, esses ministérios estarão novamente sobre a terra. Quando termine a intercessão de Cristo no céu, será o tempo para o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Portanto, Cristo disse, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o dia e a hora. O dia e a hora em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. A vinda do Senhor Jesus Cristo com os seus anjos. Vamos continuar na noite, onde vamos estar falando da revelação. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue recebendo a palavra do Senhor todos os dias que vivamos nessa terra, até que sejamos transformados, até que obtenhamos a promessa de nossa transformação. E se alguém for antes, mas pois vai ressuscitar, não tem problema nenhum. O único que não vai, a única coisa é que não vai continuar trabalhando, porque ali já não pode trabalhar. É aqui na terra que podemos trabalhar na obra do Senhor. Portanto, é uma bênção e grande privilégio ainda estar aqui na terra, trabalhando na obra do Senhor, nos diferentes campos que se abrem no programa divino. Como eu dizia a vocês, o missionário, o reverendo Miguel Bermude Marim,
Assim que recuerden lembrem que como Dios le dijo a que, Josué, como Deus disse a Josué, que nadie le que haría frente. ninguém faria frente. Así es para la iglesia del Señor Assim é para a igreja do en Senhor este tiempo final. nesse tempo final. Portanto, delante, Portanto, trabajando en el em cuerpo frente, místico de trabalhando no Cristo, corpo místico de Cristo, nuestro Salvador, nosso Salvador, en todas las em formas todas as formas que hay para trabajar, que tenham para trabalhar y siempre respaldando e en sempre todos los respaldando em sentidos todos os sentidos la labor o o labores trabalho ou trabalhos del cuerpo místico no de corpo Cristo, místico de Cristo también del proyecto de la e gran também do Carpa projeto Catedral. da Grande Carpa Y Catedral. en todos E em todos vamos vamos ter êxito. todo va a girar Tudo alrededor vai girar em torno de las promesas de Dios das para promessas de Deus este tiempo. para esse Eso tempo es lo que final. garantizará Isso é o que vai garantir el éxito, la o victoria. êxito, a vitória. Si no puede ayudar o no quiere, Se não pode ou não quer ajudar, interrumpa não atrapalhe lo que se está haciendo. o que está sendo feito. Y vea E veja, y ore entonces e ore então, por lo que están trabajando. pelos que estão trabalhando. Nunca vaya a desanimar a Nunca alguien que está desanime trabajando alguém en que la está obra del trabalhando Señor na obra do Senhor, en las diferentes nas diferentes etapas y trabajos del e programa trabalhos divino do programa divino para este tiempo final. para esse tempo final. Tendremos éxito Vamos ter êxito, porque será el éxito de porque vai ser o êxito de Cristo y en su iglesia. com e em sua igreja. Algún día Algum dia, la iglesia del Señor Jesucristo a tendrá igreja do Senhor Jesus Cristo vai la ter promesa más grande, a la maior venida promessa, del Señor a vinda do Senhor com os seus anjos, para recompensar a cada uno según sea que para recompensar cada um segundo seja o que é a sua obra, e a maior recompensa vai ser nossa redenção física, nossa transformação. y entonces todos E então, estaremos parejos. todos estaremos unidos. No miramos los unos a los Atualmente, otros y não algunos olhamos nos uns vemos aos outros e alguns de más edad, nós vemos o mais, mayores mais que velhos, otros. de mais idade ou maiores que outros, mas quando estivermos transformados, todos nós vamos ver de 18 a 21 anos de idade. É uma promessa da parte do Senhor. Los creyentes Uma promessa da parte do Senhor para os crentes que estejam vivos e para os que morram, y los que han muerto y en la os edad que que les correspondió vivir, morreram na era que lhes correspondeu viver, serão jovenzinhos de novo, porque vão ser ressuscitados em corpos glorificados, jóvenes, jovens, inmortales, imortais, como el cuerpo como o corpo glorificado de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Que las bendiciones de Cristo, Que as del bênçãos pacto de sean Cristo, sobre anjo cada do uno pacto, seja sobre cada um ustedes y de sobre mí vocês e también. sobre mim também, En el nombre del no Señor nome do Jesucristo. Senhor Amén. Jesus Cristo. Dejo Amém. novamente con ustedes Deixo al novamente reverendo com Miguel vocês o reverendo Miguel Bermúdez Marín Bermudes para Marim continuar. para continuar, Y luego e depois estaremos de nuevo estaremos novamente en la actividad na atividade de esta noche, la cual desta noite, ao qual ya ha sido anunciada já foi anunciada y que será e que vai ser dentro de cuánto tiempo, dentro Miguel? de quanto tempo, Miguel? Algunos minutos, Alguns minutos, media hora. meia hora. Estamos pasando por acá por Estamos Cali, passando Miguel por y aqui yo, por Cali, Miguel e eu, para estas dos actividades. para essas atividades de hoje. La actividad, tu actividad es durante el día. Atividade ou atividades é durante o dia e a atividade dessa noite. Que Deus nos bendiga, Que Deus guarde lhes a todos abençoe e guarde a continue todos vocês e pasando continuem passando uma tarde ou uma uma noite tarde ou feliz, uma llena noite feliz, de las bendiciones de Cristo cheia das nuestro bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Gracias, gracias.